Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProLabore Online. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Carlos Cruz, que autorizou que esse vídeo gravado seja transmitido aos alunos do 9º período do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, em virtude da necessidade de complementação da carga horária devido ao feriado ou ao recesso da Copa, quase um mês de recesso, brincadeira, né? Mas vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos falar hoje então sobre a administração tributária e vamos falar sobre as certidões emitidas pelas autoridades tributárias no termo administração tributária. Vamos ver o que a administração pode e o que ela não pode fazer, claro? Então comecemos. Olha lá, tudo isso começa no artigo 194, no artigo 194 do CTN. A legislação tributária, observado o disposto nessa lei, regulará em caráter geral e especificamente em função da natureza do tributo de que tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Olha só, aqui trata-se de definir o que a autoridade administrativa pode e o que não pode fazer no exercício da sua atividade fiscalizadora, ok? Olha lá, a legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Marquemos aqui pessoas naturais ou jurídicas. Em síntese, ninguém se esquiva do dever de se deixar fiscalizar. Ninguém se esquiva do dever de se deixar fiscalizar. Claro? Imagine a seguinte cena. Você vem do exterior, faz a alfândega em São Paulo, aperta lá o botão de sorteio, sai no canal verde, quero dizer, não tem que ser fiscalizado. Sai dali, respira aliviado, né? Diz assim, poxa, dessa fiquei livre. Trouxe um tanto de porcaria, trouxe presente para menino, trouxe iPad, trouxe roupa, trouxe bebida, trouxe perfume, enfim, trouxe tudo que você queria lá de fora. Passou em São Paulo, você fala assim, estou tranquilo, não tem mais problema nenhum. A Receita Federal acaba identificando voo que tem conexão, ou seja, voo que chegou, por exemplo, de Miami, passou por São Paulo e depois seguiu para Belo Horizonte, num voo conectado. Ao chegar em Belo Horizonte, a Receita Federal começa a separar as pessoas que vieram do exterior e diz, olha, vamos passar por aqui, senhores, tem que estar vindo do exterior, por favor, passe por aqui e bagagem na esteira. Bagagem na esteira. Você fala, mas, de novo, eu já fiz alfândega em São Paulo, eventualmente já até paguei o tributo que me cobraram em São Paulo. Por favor, bagagem na esteira. Ninguém se esquiva de ser fiscalizado. Claro? Ninguém se esquiva de ser fiscalizado. Ok? Muito bem. Tempos atrás estava eu chegando em Curitiba, de Belo Horizonte. Por um motivo qualquer, nós fomos desembarcados na ala internacional do aeroporto de Curitiba. E todo mundo tendo que colocar a bagagem na esteira para passar pelo raio-x. Pensei comigo, era só o que faltava. Agora, a fiscalização da Receita Federal em voos em voos nacionais, voos domésticos, né? E realmente passou, todo mundo passou a bagagem ali, ninguém foi parado, evidentemente. Depois que eu fui ver, eles estavam treinando
novos auditores fiscais para identificar o que tem dentro de cada bagagem, claro? Então, em síntese, ninguém se esquiva, ninguém diz que já foi fiscalizado uma vez, não pode ser fiscalizado outra, ok? Muito bem. O artigo 195 diz o seguinte: para efeitos de legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos. Ali onde está escrito efeitos, entenda, efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-lo. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 2 comentários. Primeiro, os livros obrigatórios devem existir, evidentemente, já que o próprio nome diz que os livros são obrigatórios, claro? Agora, aquilo que não é obrigatório, evidentemente, você não precisa ter. Mas se tiver, você não pode se recusar a apresentá-los sob a alegação de que eles não são obrigatórios, claro? Eu conto um caso de um conhecido nosso que tinha uma granja aqui perto de Belo Horizonte. E o que saía de frango ali era em regime de revezamento, ou seja, metade por dentro, metade por fora, né? Ou seja, metade do que saía ali saía sem nota. E o sujeito que era o dono da granja era um sujeito muito meticuloso nos controles dele. Sabendo disso, o sujeito que era o responsável pela saída dos frangos também tinha lá o seu controle bastante rígido. No sábado de tarde, eles saem daqui e vão até a granja, eles que eu falo, esse sujeito que era meu conhecido e o irmão dele, vão até a granja e resolvem dar uma incerta no balanceiro do sujeito que controlava a saída de frangos. Perguntaram para ele: fulano, quanto saiu de frango ontem? Ele abaixou, pegou um caderno, achou lá, falou assim: saíram tantos quilos de frango. Muito bem. Quanto com nota, quanto sem nota? Tanto com nota, tanto sem nota. Quem comprou sem nota? Fulano, ciclano, beltrano e as quantidades. Que caminhão que levou? Fulano, ciclano e as quantidades. Conclusão: tinha tudo que a fiscalização precisaria para lavrar um auto de infração gigantesco. Claro? Muito bem. Olharam tudo, vieram embora. No caminho, um deles fez assim: o fulano, sabendo que a gente é muito chato, controla tudo até em excesso. Se esse caderno dele cair na mão da fiscalização, nós estamos salgados. Claro? E, na verdade, depois que o caderno caiu, se caísse eventualmente na mão da fiscalização, não pode você dizer assim: olha, esse caderno você não pode usar porque esse caderno não é de manutenção obrigatória. Tá claro? Muito bem. Agora, da onde que vem essa disposição do artigo 195? O antigo Código Comercial, no artigo 17, criou o chamado sigilo comercial. Isso não existe mais, evidentemente, mas olha lá o que dizia o artigo 17. Nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pretexto algum, por mais especioso que seja, pode praticar ou ordenar alguma diligência para examinar se o comerciante arruma ou não devidamente seus livros de escrituração mercantil ou neles tem cometido algum vício. Claro? Lógico, isso aqui não tem mais fundamento,
E evidentemente que hoje a fiscalização pode fiscalizar todo livro de natureza obrigatória e até aqueles que não sejam obrigatórios, mas que efetivamente existam. O tema está simulado lá sob o número 439 do STF. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetos da investigação. Lógico, se você está investigando eventual sonegação do imposto de renda, você não pode apreender livros que digam respeito ao ICMS, por exemplo. Ok? Muito bem. A autoridade administrativa que proceder ou presidir diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão delas. Claro? Então, a fiscalização não pode se dar de boca, ou seja, tudo tem que ser documentado. Hoje em dia, quando se começa uma fiscalização, o primeiro ato do auditor fiscal é intimar o fiscalizado do início da ação fiscal. Dizer, a partir desse momento, o senhor está sob ação fiscal. Entre outras consequências, a primeira delas é a quebra da espontaneidade em relação a qualquer pagamento. Ou seja, a quebra da espontaneidade. A partir do momento do início da ação fiscal, não há mais quebra, não há mais espontaneidade no pagamento, de modo a atrair os benefícios lá do artigo 138 do CTN. Ok? Os termos a que se refere esse artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Isso aqui praticamente não funciona mais. Embora seja possível, praticamente não funciona mais. Quando lavrados em separado, que é o que acontece, deles se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere esse artigo. O termo autenticado aqui significa dizer assinado. Claro, o termo autenticado significa dizer assinado. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Olhe lá, as pessoas que são obrigadas a, mediante intimação escrita da Secretaria da Receita, prestar informações que tenham relativo aos bens, negócios ou atividades de terceiros, tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. Hoje, quando você lavra uma escritura pública de compra e venda, quando você registra, aliás, quando você lavra a própria escritura de compra e venda, o próprio cartório já remete por via eletrônica à Secretaria da Receita Federal as informações relativas a essa operação de transferência imobiliária. Ok? Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Trata-se aqui da requisição de informações para quebra de sigilo bancário. Já já nós vamos ver como é que o STF vem tratando isso, ok? As empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, os síndicos, comissários e liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Claro? Muito bem. Olhe lá, o parágrafo 1 traz uma situação interessante que envolve a nossa profissão de advogado. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante
esteja legalmente obrigado a preservar segredo em razão do ofício, do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, aqui não estão obrigados a prestar essas informações o advogado, o padre, o médico, o dentista, o pastor e outros mais. E aqui eu alerto os senhores que são advogados ou que o serão em breve para uma situação bastante interessante. Às vezes o seu cliente, no afã de dizer que não deve nada para ninguém, quem não deve não teme e outras coisas mais, fala assim, pode abrir o meu sigilo, pode falar tudo, pode informar tudo. Cuidado, não faça isso, você advogado. Não que você não possa fazer autorizado pelo seu cliente, mas não faça. Oriente ele a não fazer isso também. Ele está emocionalmente envolvido e ele não tem noção das consequências jurídicas, desse ato de bravata dele. Ok? Muito bem. A questão aqui que nós precisamos ver é a questão do sigilo bancário. Olhe lá, no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Claro, entre essa intimidade se insere o direito ao sigilo bancário, claro? O direito ao sigilo bancário. E a questão aqui é saber, a Receita efetivamente pode quebrar o seu sigilo bancário? Se você olhar lá no artigo 197, você vai ver que sim. Olhe lá, mediante intimação escrita, basta uma cartinha, né? Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras devem prestar as informações em relação aos seus correntistas. Claro? Ora, o artigo 5º da Lei Complementar 105 passou a regular o acesso aos dados bancários. O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes à conta de depósitos e aplicações, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Muito bem, olhe lá. Da leitura do artigo 6º da Lei Complementar número 105, você concluiria que as autoridades administrativas podem realmente determinar a quebra do sigilo bancário. Claro, acabou que isso foi parar no STF. Eu vou saltar aqui o julgado do STJ, porque isso foi parar no STF. E olha lá, em 15 de 12 de 2010, o site publicou a seguinte notícia: por maioria de votos, o plenário do STF deu provimento a um recurso extraordinário em que determinada empresa questionava o acesso da Receita Federal a informações fiscais da empresa, sem fundamentação e sem autorização judicial. Por 5 votos a 4, os ministros entenderam que não pode haver acesso a esses dados sem ordem do Poder Judiciário. Claro? Muito bem. Então, olha só, o entendimento hoje do STF, nesse recurso extraordinário,
é de que a quebra de sigilo bancário, ou seja, a intimação para que os bancos apresentem informações sobre as contas de seus correntistas, depende de autorização judicial. Claro, se a informação foi produzida sem autorização judicial, trata-se de prova ilícita, impossível de ser usada tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Ok? Muito bem. Olhe lá, nessa matéria, o Banco Santander, teria informado a delegacia com amparo na Lei 105 de 2001 as informações. Tá? O Banco Santander cientificou a empresa que, em virtude de tal mandado, iria fornecer os dados bancários em questão. Muito bem, a coisa foi parar no STF e o STF entendeu, para usar as palavras do ministro do ministro Celso de Mello, para dizer que a fiscalização pode muito, mas não pode tudo. Claro? Então, para quebrar o sigilo bancário, é necessário haver expressa autorização judicial. Claro? Muito bem. Você vai dizer assim, quer dizer então que agora o sigilo bancário serviu para acoitar sonegador? Não é isso não, gente. Não é isso não. Pode haver a quebra do sigilo bancário, sim, desde que haja necessidade para isso e que haja autorização judicial. Se o auditor fiscal achou que ele precisa de quebrar o sigilo bancário de alguém, ele que peça autorização judicial e que essa autorização judicial seja dada. Se for dada, não tem problema nenhum. Agora, se não for dada e ele obtiver na marra essas informações, isso será prova de natureza ilícita. Ok? Muito bem. Olhe lá, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Lógico, a autoridade administrativa que tiver informações em relação aos seus negócios ou às suas finanças não pode sair divulgando por aí, claro, sob pena de cometer crime e ainda está sujeito, evidentemente, a indenizar pelos danos causados. O parágrafo 1º diz aquilo que não é quebra de sigilo. Olhe lá, excetuam-se do disposto desse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Requisitar é solicitar com efeito vinculante, ou seja, o juiz não pede, o juiz requisita, determina a apresentação da informação. Então, se o juiz determinar a quebra do sigilo bancário, a instituição bancária não pode se recusar a entregar tais informações. Solicitação de autoridade administrativa. Então, olha a diferença. O juiz requisita. Requisição é solicitação com efeito vinculante. Claro? Com efeito vinculante. Agora, a autoridade administrativa solicita a outra autoridade administrativa, mediante a comprovação de instauração regular de processo administrativo, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Veja bem, se eu sou auditor fiscal da Receita Federal e estou investigando eventual sonegação fiscal de determinada pessoa, eu posso solicitar à autoridade administrativa estadual informações, por exemplo,
relativas ao ICMS. Claro, mediante a existência de processo regularmente instaurado. O que eu não posso é autoridade administrativa federal, pedir ao Estado, me dá as informações do Zezinho, deixa eu ver se eu acho alguma coisa de irregular. Não, não é assim. Tem que haver um processo já instaurado e a minha solicitação à autoridade administrativa tem que ter por objeto colaborar, fornecer dados para aquela investigação. Claro, o que se discute é se a autoridade que recebe a solicitação poderia se negar. Claro, o entendimento hoje é de que, provada a existência, a autoridade deve atender. Claro, deve atender, desde que provada a existência de um processo regularmente instaurado. Ok? Não é vedada a divulgação das seguintes informações, quer dizer, isso aqui pode ser publicado, que não caracteriza quebra de sigilo bancário. Representações fiscais para fins penais. Veja só, quando supondo que eu fosse auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, durante o curso da fiscalização que eu faço em determinado contribuinte, eu levanto indícios, eu tenho acesso a indícios da prática de crime, por exemplo, contra a ordem tributária. Eu, autoridade administrativa, não posso ir além do lançamento. Se eu acho que tem sonegação, eu lanço e está acabado. Claro? Agora, se eu acho que tem crime contra a ordem tributária, cabe a mim fazer uma representação fiscal para fins penais. Represento junto ao Ministério Público ou junto à autoridade policial, dizendo, olha, eu acho que, em tese, há em determinado contribuinte a prática de crime contra a ordem tributária. Caberá à autoridade policial investigar ou ao Ministério Público determinar a investigação. Ok? Muito bem. Também pode ser publicado as inscrições em dívida ativa. As inscrições em dívida ativa são publicadas, evidentemente. Claro? Dizer que você está inscrito em dívida ativa não constitui quebra do seu sigilo. E também o parcelamento ou a moratória. Lógico, o ato que concede o parcelamento ou moratória é um ato administrativo e, pelo princípio da publicidade, é evidente que a ele tem que se dar publicidade. Ok? Muito bem. A Fazenda Pública da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral, específico por lei ou convênio. Então, esses convênios aqui são chamados convênios de colaboração. E eu conto uma história interessante para vocês. Determinado comerciante fez tudo de errado que você puder imaginar. Sonegou do início ao fim. Sonegou do início ao fim. Um dia, esse comerciante foi fiscalizado pela autoridade estadual. Foi lá fiscalizar o recolhimento de ICMS. Muito bem. Chegou lá para fiscalizar o ICMS, não encontrou documentação, arrumaram uma confusão danada, acabou que lavraram um auto de infração gigantesco. Não sei orientado por quem, esse comerciante confessou o débito e pediu parcelamento. Lógico, pagou a primeira parcela e não pagou mais, mas pediu o parcelamento. Claro, pediu o parcelamento foi concedido. A partir do momento em que ele reconheceu ter efetuado a circulação de mercadoria, chamou a atenção da
Receita Federal, através da troca de informações. O valor era muito expressivo. Ora, se você circulou mercadoria, você pode ter tido renda, você pode ter tido faturamento, com certeza teve, e pode ter tido lucro. Então, nessas hipóteses, eu posso ter direito a receber imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Claro, eu, auditor fiscal da Receita Federal, vou lá fiscalizar. E foi. Chegou lá para fiscalizar, pede a documentação não vem, vai autuar, não vai, enfim. Acabou que teve acesso à documentação e lavou outro auto de infração gigantesco. Ora, o que aconteceu? A partir do momento que esse cidadão confessou o dever ao Estado, o Estado trocou informações com a União. E a União foi lá fiscalizar e acabou lançando também. A partir do momento que ele confessou dever ao Estado, ele ficou em evidência, não só no Estado, mas que também acabou ficando em evidência na União também. Ok? Muito bem. As autoridades administrativas federais poderão requisitar. Requisitar aqui, já disse, é pedir com força vinculante o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure ato definido em lei como crime ou contravenção. Claro? Muito bem. Então, olha só, tem aqui um detalhe. Você, autoridade administrativa, vai chamar o reforço policial mais próximo de você. Não quero dizer que o auditor fiscal federal vai chamar obrigatoriamente a Polícia Federal, que o estadual vai chamar obrigatoriamente a Polícia Militar e que o municipal vai chamar obrigatoriamente a Guarda Municipal. Não, vai chamar aquele que tiver mais à mão. Lembrando que essa requisição aqui é requisição mesmo, é solicitação com força vinculante. Se a polícia não atender, dizendo que não tem viatura, vai ter que se explicar depois. Eu tenho um caso que é no mínimo curioso. Eu tinha um aluno em Curitiba que a mulher dele era auditora fiscal do município de Curitiba. E ela foi fiscalizar determinada empresa, se não me engano, uma gráfica, coisa que vale. E é lógico, né? Foi atendida por um estagiário. E ela pediu, eu quero os livros tais. O estagiário trouxe 2 conjuntos. Ó, esse aqui é o oficial, esse aqui é o extraoficial. E ela falou assim, eu vou levar os 2. A hora que ela falou que ia levar os 2, que o estagiário disse, não, mas o chefe aqui disse que é para levar um só. Não, vou levar os 2. Disse que isso, o rapaz saiu, a hora que voltou, branco que nem uma cera. O chefe que o senhor só vai levar um. Que sabe, não vai levar, que ele não deixa, que ele mata, que ele faz, que ele acontece. O que ela fez? Liga para o marido. Estou sendo ameaçado aqui de morte. Ele disse, mas você está sendo ameaçado de morte, liga para mim? Né? Liga para a autoridade policial dizendo que você está sendo ameaçada de morte no exercício regular da sua atividade de fiscalização. Claro? Lógico, foi o que ela fez. Saiu de lá escoltada pela Guarda Municipal de Curitiba. Ok? Muito bem. Vamos falar agora da dívida ativa. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza. Lógico, se o crédito é de natureza tributária, a dívida também é de natureza tributária. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente lembrar o que é dívida.
o que é dívida. Crédito tributário, vencido e não pago é igual a dívida tributária. Então, crédito tributário vencido e não pago é igual a dívida tributária. Claro? Muito bem. Regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Então, olha só, de novo aqui. Olha só, você aqui recebe a notificação para pagar o tributo. Você recebe a notificação para pagar ou apresentar impugnação administrativa. Muito bem, o que é que pode acontecer? Você, o prazo aqui é sempre de 30 dias. Você pode, nesses 30 dias, pagar. Se você pagou, o que acontece? Extinção do crédito tributário. Claro? Ora, se você não pagou, passados 30 dias, o que você tem? Dívida tributária. Claro? Agora, ao longo desses 30 dias, você pode apresentar o quê? Recurso administrativo. O recurso administrativo é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tramitou o recurso administrativo até que vem uma decisão administrativa definitiva. Claro? Se essa decisão administrativa definitiva for favorável ao sujeito passivo, ou seja, for favorável ao sujeito que deve, isso é causa de quê? De extinção do crédito tributário. Agora, se for desfavorável a ele, ele tem mais um prazo para pagar. Se pagou, extinção do crédito tributário. Se não pagou, dívida tributária. Claro? A inscrição em dívida ativa é ato de controle da legalidade do ato de lançamento. Ou seja, através da inscrição em dívida ativa, a Fazenda Pública verifica se todos os procedimentos, se tudo aquilo que deveria ser observado e garantido ao sujeito passivo realmente o foi. Claro? Achando que está tudo certo, vai inscrever em dívida ativa. Ok? Muito bem. Olhe lá, quando você estudou título de crédito, você deve se lembrar do quanto é formal, essa
criação de um título de crédito, que no mais das vezes pode ser criado a sua total revelia. Aqui também, já que a certidão de dívida ativa constitui título executivo extrajudicial, sua criação é extremamente formal, claro? E eu preciso então de observar tudo que está lá no artigo 202 do CTN. A falta de qualquer dos elementos constantes do artigo 202 do CTN levam à nulidade da inscrição, ok? Vejamos. O termo de inscrição em dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, esse autenticado aqui quer dizer assinado, claro? Autenticado pela autoridade competente quer dizer assinado. Indicará obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outro. Lógico, eu preciso saber quem é que deve, já que a certidão de dívida ativa constitui um título executivo extrajudicial, eu preciso saber de quem cobrar. Então, preciso saber o nome de quem é o devedor. O domicílio, se eu souber, muito bem. Se eu não souber, amém. Se há de se perguntar assim, mas como que eu vou cobrar de alguém se eu não sei o domicílio dele? Cita-se por edital, não há problema nenhum. Então, a falta da indicação do domicílio não é causa de nulidade da inscrição, ok? A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Olhe lá. Eu escrevo, por exemplo, R$100 mais correção monetária mais juros em 10/7/2010. Claro? Você vai pagar hoje ou vai pagar qualquer outro dia. Você vai pagar em 21/2/2015. Claro? Ora, eu tenho que trazer esse valor para cá. Então, vamos supor, o valor original é os R$100 mais 50 de correção monetária mais 30 de juros. Ora, a correção monetária está aqui, os juros está aqui. Eu preciso ter indicação na certidão como que eu faço a conta, para que eu possa, partindo de R$100, chegar em 180. Claro? Então eu preciso ter a indicação. Se eu não tiver a indicação, eu não posso cobrar os juros. Claro? Se eu não tiver a indicação, eu não posso cobrar os juros. Ok? Muito bem. Isso. O que mais? A origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição de lei em que seja fundado. Você vai dizer, não se faça de engraçadinho. Se eu estou te cobrando IPTU, é evidente que a legislação é a relativa ao IPTU do seu município. Claro? Muito bem. O que acontece? Eu preciso ter a lei, sim, para que você, que é o executado, possa verificar se a lei é vigente, se a aplicação dela foi correta. Se eu não sei qual é a lei, como é que eu vou me defender? Ok? A data em que foi escrita e, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Olha só, eu só preciso do número do processo administrativo se nele foi apurado o crédito. Quando eu era engenheiro e nem sonhava em ser advogado, eu trabalhava numa construtora e o pessoal da fiscalização, na época do INSS, passou dentro da construtora mais de 2 anos fiscalizando. E é lógico, ao final dessa fiscalização, eles
constituíram um processo administrativo enorme, muito papel, através do qual eles constituíram o crédito tributário e notificaram a construtora. É evidente que há uma cópia desse processo administrativo, ainda que não com documentos, tenha sido entregue à construtora. Mas é necessário que na certidão de dívida ativa esteja marcado o número, para que eu, na hora de me defender, possa pedir cópia desse processo administrativo integral, claro, para que eu possa efetivamente dizer da minha defesa. Às vezes tem algumas coisas interessantes. Eu estou lá no escritório com uma situação curiosa. Um cliente nosso teve uma autuação da Receita Federal de cerca de R$800 mil, que é um valor bastante expressivo, né? Muito bem, recebeu a notificação e o prazo de 30 dias para apresentar defesa administrativa. Tudo bem. Só que foi a Receita pedir cópia dos documentos constantes do processo administrativo. A Receita vai levar mais de 20 para entregar. Ora, como é que eu vou me defender se eu não tenho acesso a esses documentos? Ok? Então, a necessidade de se indicar o número do processo administrativo é para que eu possa, eventualmente, pedir cópia dele e poder realmente exercer a minha defesa, o meu direito de defesa em toda a sua plenitude. Ok? Muito bem. O artigo 203 diz o seguinte: a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Claro? Então, olhe lá. Se faltar qualquer um desses elementos, isso é caso de nulidade da inscrição e do processo de cobrança. Claro? Olha só, isso é matéria de ordem pública. Quero dizer, o juiz pode conhecer de ofício. E eu também tenho um caso curioso, aliás, caso é o que eu mais tenho, né? Um caso curioso para te contar aqui. Olha só. Determinada situação, nós ajuizamos um embargo, uma ação de embargos à execução, em que o valor exigido era, por exemplo, R$100. As decisões possíveis diriam que a gente não teria que pagar nada ou que teriam que pagar R$30. Isso eram as decisões esperadas. O cliente sabia disso. Muito bem. Os tribunais hoje só reconhecem a nulidade da CDA quando aplicam aquele brocado francês que diz pas de nullité sans grief, ou seja, não há que se falar em nulidade quando não há prejuízo. Claro? Nessa época, essas decisões, essas ações eram ações repetitivas, mesmo para esse cliente que tinha vários imóveis em Belo Horizonte. Então a gente tinha praticamente uma petição padrão de embargos. E a gente não analisou, nesse determinado caso, não analisou a regularidade da CDA, porque a gente já sabia o que vinha, ou 0 ou 30%. Muito bem. Ajuizamos os embargos à execução e a decisão de primeira instância concluiu que a gente tinha que pagar, ou seja, que o cliente tinha que pagar 30% do valor esperado, né? Muito bem. Já estava satisfeito o cliente também.
Mas isso aqui é decisão sujeita ao reexame necessário, ou seja, subiu para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Caiu na relatoria que o desembargador, infelizmente já aposentado, e um processualista emérito, professor, autor de livros, que, olhando a certidão, chegou à conclusão que faltava a indicação da lei com base na qual teriam feito o lançamento. E ele deu uma decisão dizendo o seguinte: olha, muito embora a parte não tenha suscitado isso na petição dos embargos, verifico que não há a indicação precisa do fundamento. Olhe lá, onde é que ele está vindo buscar isso? Lá no artigo 203 do CTN. Não há a indicação, quer dizer, a omissão em relação a dado essencial do artigo anterior. Isso é causa de nulidade da inscrição e nulidade do processo de cobrança. E ele disse, já que há omissão e isso é matéria de ordem pública, eu anulo a decisão desde a execução, desde o início. Claro? Ora, anulada a execução, o meu cliente não teve que pagar rigorosamente nada. Ok? Muito bem. Voltemos então ao artigo 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Na hora que você analisar uma execução fiscal, você vai ficar incomodado de ver a simplicidade que é a inicial de uma execução dessa. É uma folha e uma certidão de dívida ativa, só isso. Claro, não é necessário fazer mais prova nenhuma, não é necessário fazer mais prova nenhuma, ok? Muito bem. Agora, toda a prova no sentido de dizer que essa certeza e liquidez não ocorrem, cabe ao executado. Olhe lá, a presunção a que se refere esse artigo é relativa, quero dizer, admite prova em sentido contrário e pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. Claro? Quais são as consequências da inscrição? A inscrição em dívida ativa não piora a sua vida, não, já que você está em mora desde que venceu a obrigação e não pagou. Claro? Olhe lá. Criação de um título executivo extrajudicial. Presunção de certeza e liquidez. Presunção de fraude na alienação de bens nos termos do artigo 185 do CTN. Ok? Essas são, então, as consequências da inscrição em dívida ativa. Vamos falar agora de certidões negativas. Certidões negativas. O artigo 205 diz o seguinte: a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. Isso, a certidão negativa, que nós chamamos vulgarmente de certidão negativa de débito ou de CND, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Lógico, na prática, esse artigo 205 está meio desatualizado, que hoje em dia você faz o requerimento através da internet. Ou já sai a certidão, ou vem a informação dizendo que os dados constantes são insuficientes, que você deve procurar uma unidade da Receita Federal, ou da Receita Estadual ou Municipal. Ok? O prazo para fornecimento de certidão é de 10 dias, embora também desatualizado. Como eu disse, isso hoje vem via internet. Agora, se em 10 dias
não há a manifestação, você fica autorizado a manejar o mandado de segurança. Ok? Muito bem. O que diz a súmula 446? Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Lógico, por um motivo muito simples. Nós já vimos que a entrega da declaração constitui confissão de dívida. Ora, se você confessou dever e não pagou, ou você já está devendo, claro, ou você já está devendo, ou vai vir a dever em breve. Ok? Muito bem. O brasileiro consegue criar uma situação que o alemão jamais entenderia. Por exemplo, se eu vejo o sujeito vestido de camisa do Atlético, eu faço a presunção de que ele torce para o Atlético. Se eu vejo o sujeito vestido de camisa do Raja, aquele time lá de Marrocos, eu faço a presunção de que ele torce para o Raja, ou então que é algum cruzeirense que está sacaneando o atleticano. Tá claro? Muito bem. Agora, aqui, quando eu vejo uma certidão positiva, eu faço a presunção de que você deve alguma coisa. Mas o brasileiro consegue criar umas situações, no mínimo, curiosas. Então, ele criou uma certidão positiva com efeito negativo. Quero dizer, o sujeito está vestido de camisa do Raja, aquele time lá do Marrocos, mas, na verdade, torce para o Cruzeiro. Está sacaneando o atleticano, né? Olha lá, artigo 206 do CTN. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior. A certidão de que conste a exigência de crédito não vencido. Não vencido. Você vai dizer, olha, se o crédito não está vencido, não estou te devendo nada. Eu tenho direito à certidão negativa. Sim, não é esse o entendimento do CTN, mesmo porque há de se lembrar que o CTN é de 66 e as formas de registro dos lançamentos era bem mais arcaica do que é atualmente. Ok? Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, é necessário que a penhora já tenha sido realizada. Não basta simplesmente que bens tenham sido ofertados à penhora. Claro? E a penhora tem que ser regular, quero dizer, suficiente para garantir a dívida. Eu tenho uma situação em que o executado deve mais ou menos 500 mil reais. Conseguiram penhorar dele 20 mil. Claro, conseguiram penhorar dele 20 mil. A penhora é regular? Não é. 20 mil não garante 500 mil. Ora, se 20 mil não garante 500 mil, é verdade que ele não tem direito à certidão positiva com efeito negativo. Muito embora a execução esteja embargada, claro, o juiz mandou suspender os embargos. Lógico, 20 mil não garante ninguém, mas já está embargado. Claro? E ele não tem direito à certidão positiva com efeito negativo. Claro? Também tem direito à certidão positiva com efeito de negativa a situação em que a exigibilidade do crédito esteja suspensa. Ok? Guardem o artigo 206, porque ele é a solução de grande parte dos problemas que o seu cliente vai te levar. Muito bem. Olhe lá. Às vezes eu não preciso de apresentar a CND. Olhe lá. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas às infrações, cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. Quero dizer, em situações realmente excepcionais, é possível esquivar-se da apresentação
apresentação da CND, para evitar o quê? A caducidade de direitos. Claro? Nós temos aqui a responsabilidade pessoal do agente quando da emissão de certidão. A certidão negativa expedida com dolo, fraude, que contenha erro contra a fazenda pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Claro, lógico, se você corrompe um auditor fiscal para que ele emita uma certidão que não corresponde aos dados efetivamente constantes dos arquivos, esse corrompido torna-se responsável pessoalmente pelo crédito tributário, sem prejuízo, evidentemente, da responsabilidade criminal e funcional no que couber. Ok? Muito bem, pessoal. Para o pessoal que se prepara para o exame de ordem na segunda etapa em direito tributário, nós encerramos aqui a revisão do direito material. A revisão do direito material. Vai seguir a revisão do direito processual. Claro? Para os meus alunos do 9º período do curso de Direito da Faculdade de Direito Padre Arnaldo Jansen, nós terminamos aqui a matéria deste semestre. Claro? Essa matéria será cobrada dos senhores na prova final. Mais uma vez, agradeço ao professor Carlos Cruz e ao Prolabore que gentilmente permitiu que eu usasse suas instalações para gravar essas aulas para os meus alunos da graduação. Ok? Muito obrigado aos senhores, um grande abraço, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e bons estudos.